22 de outubro de 2025. A mente. O predador do caos. A ascensão de George Soros. No dia em que o governo britânico decidiu aumentar os juros 2 vezes em apenas algumas horas, o mundo financeiro entrou em pânico. As bolsas de valores afundavam e a libra esterlina, antes símbolo de estabilidade, despencava, deixando investidores atônitos. Era o início de uma das jornadas mais turbulentas da história recente. Ao final daquele dia, o Banco da Inglaterra acumulava um prejuízo de 3,5 bilhões de dólares, enquanto George Soros, sozinho, havia lucrado 1 bilhão praticamente da noite para o dia. A data ficou marcada como a Quarta-feira Negra de 1992, um episódio que transformaria George Soros em lenda e vilão ao mesmo tempo. Mas para compreender a magnitude desse feito, é preciso voltar às origens de um homem que aprendeu a prosperar no caos. Filho de Tevedar Soros, advogado húngaro que sobreviveu à Primeira Guerra Mundial e a anos de fuga pela Sibéria, George Soros cresceu em um mundo instável. O pai lhe ensinou que as regras da vida mudam diante do perigo e que sobreviver exige coragem, astúcia e adaptação constante. Essas lições se tornaram vitais em 1944, quando a Hungria foi invadida pelo nazismo. George, ainda jovem, viu milhares de judeus serem deportados, cada notificação entregue significando uma sentença de morte. Sua família sobreviveu graças à coragem e astúcia do pai, que falsificou identidades, escondeu parentes e subornou autoridades. Aquela experiência moldou o menino. Enquanto outros carregavam medo e trauma, ele começou a ver o risco como uma oportunidade, uma estranha forma de estímulo que despertaria sua habilidade de prosperar em meio ao perigo. Após a guerra, a ocupação soviética trouxe novas ameaças. Aos 17 anos, Soros partiu sozinho rumo ao Ocidente, chegando a Londres sem dinheiro e sobrevivendo como garçom, alimentando-se de restos deixados pelos clientes. Foi aceito na London School of Economics, onde conheceu Karl Popper, filósofo que influenciaria toda a sua visão de mundo. De Popper, aprendeu a ideia de que o conhecimento humano é falível, que nenhuma certeza é absoluta. Essa filosofia moldaria sua abordagem tanto à vida quanto aos mercados financeiros. Nada é previsível, tudo é potencialmente mutável. Mesmo em meio às dificuldades, Soros buscava compreender o mundo em profundidade, trabalhando em bares e clubes noturnos para pagar os estudos. Ele percebeu que a filosofia não garantiria sustento. Então, enviou cartas a todos os bancos de Londres até conseguir seu primeiro emprego como trainee em uma instituição financeira. Ali começou a observar padrões, a entender as flutuações e a desenvolver o instinto que o tornaria um dos investidores mais temidos do planeta. Em 1956, Soros desembarcou em Nova York. Atraído pelo chamado sonho americano, começou a trabalhar como operador de arbitragem, com ambição modesta: juntar 100 mil dólares em 5 anos para viver do rendimento desse capital. Mas a cidade, vibrante e caótica, não era apenas um lugar para ganhar dinheiro, era um laboratório. Soros começou a perceber que o mercado global não era apenas uma soma de partes isoladas, mas um verdadeiro organismo vivo, pulsante, interligado. Enquanto outros seguiam teorias econômicas que pregavam equilíbrio e racionalidade, ele via o mundo como caótico, moldado por expectativas, medos e ilusões humanas. Nascia ali sua teoria da reflexibilidade. A realidade econômica e a percepção dos participantes interagiam, criando ciclos de euforia e colapso. Em 1969, com 250 mil dólares acumulados, Soros precisava de mais capital para testar suas ideias. Convenceu investidores europeus a investir 6 milhões em seu fundo. Seu método era ousado: identificar bolhas, apostar na alta e lucrar ainda mais quando explodissem. Seu primeiro grande acerto veio com os fundos imobiliários nos Estados Unidos. Soros previu a alta e depois a queda, comprando pesado e ganhando milhões, quase duplicando o fundo a cada ano, que alcançou 50 milhões de dólares até 1973. A busca por um parceiro à altura
o levou a Jim Rogers, jovem brilhante do Alabama, formado em Oxford, que compartilhava a visão global de Soros. Juntos, anteciparam transformações profundas na economia americana, especialmente no setor bancário, ainda rígido e fragmentado, e lucraram 50% em menos de um ano. Soros deixava de ser apenas um imigrante ambicioso, tornava-se arquiteto de uma nova forma de pensar o mercado, alguém que via oportunidades no caos. A década de 1970 foi marcada por crises, inflação e instabilidade. Soros, no entanto, via oportunidades onde outros viam desastre. Investiu em ações no Japão, Holanda e França, dobrando valores e fazendo o fundo crescer 3.000% em 10 anos. Ao renomear seu fundo como Quantum Fund, em 1980, ele simbolizava a imprevisibilidade dos mercados, sua própria filosofia em ação, mas nem sempre acertava. Em 1980, sua previsão de inversão na curva de juros falhou, e o fundo perdeu 80 milhões de dólares. Metade dos investidores retirou o capital. Ferido no bolso e no orgulho, Soros se afastou parcialmente, casando-se com Susan Weber e confiando o Quantum Fund a J.M. Marcus, que trouxe recuperação parcial, mas não restaurou o brilho de Soros. Em 1985, ele voltou com força total, prevendo a queda do dólar americano e a valorização do iene japonês e do marco alemão. Quando o mundo começou a desvalorizar a moeda americana, sua aposta se confirmou. O dólar caiu 25% e Soros faturou 150 milhões. Cada jogada em moedas exigia ousadia extrema, frequentemente usando alavancagem de 10-1. O risco podia destruí-lo, mas para Soros, o risco era parte do jogo, e a adrenalina, uma extensão de quem ele era. O ano de 1987 trouxe outro desafio, a compra agressiva das ações nos Estados Unidos em busca de surfar a última alta antes do grande colapso. Virou armadilha. O crash de outubro pegou-o de surpresa. O caçador tornou-se presa. Preso em uma crise de liquidez, Soros viu contratos futuros manipulados por outros investidores, perdendo todos os lucros do ano. Apesar disso, outras posições do fundo renderam 14%, mas o trauma reforçou a necessidade de preparar um sucessor. Em 1988, encontrou Sterling Druckenmiller, de origem humilde, mas talentoso. Durante um ano de mentoria intensa, Druckenmiller aprendeu a apostar pesado quando a convicção era alta, a medir risco e recompensa com precisão quase cirúrgica. Quando Soros finalmente se afastou para dedicar-se à filantropia e à promoção de sociedades abertas, o Quantum Fund manteve e até melhorou seu desempenho. Soros havia ensinado seu sucessor a dominar o caos, e deixando o mundo financeiro com a marca indelével de sua genialidade e audácia.